Olá, tudo bem? Para mim é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui com você no programa A Arena do Futuro. Esse programa que tem como objetivo mostrar para você de maneira simples, objetiva, profunda, a palavra de Deus e as verdades que tem que ver com a sua vida física, mental, espiritual e principalmente preparar você para a volta do Senhor Jesus. O tema de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre o resgate. O resgate é um tema apaixonante, maravilhoso. Tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. Mas antes da gente entrar no tema, no estudo, eu quero lembrar você que nós temos o site da Novo Tempo e também o blog do Arena. O nosso site é novotempo.com/Arena do Futuro, então o nosso blog. Aí você tem vídeos, mensagens espirituais para enriquecer a sua vida espiritual. Temos também o nosso Twitter, o Twitter do programa, @Arena do Futuro. Você pode nos seguir e receber mensagens inspiradoras. E além disso, temos o nosso e-mail. Esse e-mail é uma forma, um canal pelo qual você pode pedir esse curso bíblico, que é um curso de 18 lições sobre profecias bíblicas. O nosso e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br. É através dele que você pede esse DVD, ou, se preferir, pode ligar também, e nós enviaremos de graça para sua casa. Tá bem assim? Agora, prepare o seu coração, porque nós vamos abrir a palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o resgate. E para isso, você deve ter a Bíblia, sua caneta, seu papel, para tomar notas. Mas eu vou colocar agora aqui o meu DVD e vamos já direto ao estudo da palavra de Deus. Quando a gente fala em resgate, automaticamente nós lembramos de um sequestro. Falou em resgate, pensa-se em sequestro. E falando dos dois, a gente pensa também no pagamento do resgate. E além disso, pensamos em que a pessoa que estava sequestrada e que agora foi resgatada, ela volta para sua casa e normalmente a família faz uma festa, não é? Porque aquela pessoa voltou para casa. É algo quase que natural. O que a Bíblia fala sobre o resgate? Bem, nós vamos começar lendo Hebreus, capítulo 9, livro de Hebreus, capítulo 9, verso 28. Diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Esse texto apresenta as duas vindas de Cristo. A primeira vinda de Jesus foi quando ele nasceu da Virgem Maria e andou entre nós. E a segunda vinda de Jesus é essa que estamos esperando. Ainda não chegou, ele ainda não voltou, mas nós estamos esperando a volta de Jesus. Jesus prometeu voltar para nos buscar. É isso que o livro de Hebreus fala. Fala que Jesus veio uma vez, como diz o verso 28, veio uma vez, a primeira vez, para tirar os pecados de muitos. Perceba que ele não fala de todos, mas fala de muitos. E diz, e aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E por que diz que ele veio a primeira vez para tirar os pecados de muitos? Porque isso depende da aceitação de cada um. E nem todo mundo aceita. Os que aceitam receberão o perdão, a renovação e um novo coração. Agora, aqueles que não aceitam, infelizmente, Deus não poderá fazer nada por eles. O que a Bíblia está dizendo é exatamente a respeito de duas vindas de Jesus. Lembrando que a primeira já foi, ele já veio. A segunda ainda não, estamos esperando. Mas para a gente entender o programa e o processo do resgate bíblico, é importante entender bem direitinho o que significou a primeira vinda de Jesus. Por que Jesus veio a primeira vez? O que motivou Jesus? Qual era o objetivo? Qual era o plano de Deus? Bom, para que isso fique bem claro, para você entender esse assunto, eu chamo a sua atenção para Romanos. Romanos é um livro escrito por Paulo, no capítulo 5, verso 12. Veja só o que está escrito aqui. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam que esse texto diz que o pecado entrou através de um homem, Adão,
O pecado e a morte passaram a todos os homens, e diz, e todos pecaram. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, isso envolve todo ser humano, todo ser humano. Nesse planeta nasceram apenas duas pessoas que nunca pecaram. Ou não é que nunca pecaram, perdão, que nasceram sem pecado. Duas pessoas nasceram nesse mundo sem pecado. O primeiro foi Adão, o segundo foi Jesus Cristo. Só que Adão nasceu sem pecado, depois pecou. Jesus nasceu sem pecado, nunca pecou, morreu na cruz e ressuscitou. Agora, fora Adão e fora Jesus Cristo, toda pessoa que nasceu, que nasce e que ainda vai nascer nesse planeta, com certeza vai trazer em si a natureza pecaminosa. Isto é, todo ser humano já nasce pecador, é isso que eu quero dizer. Apenas duas pessoas nasceram sem pecado, Adão e Jesus Cristo. De acordo com Romanos 5:12, todos pecaram. E se todos pecaram, veja o que o próprio livro de Romanos fala. Capítulo 6, verso 23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Vou repetir essa frase. Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Observe que, ao mesmo tempo que o capítulo 5, verso 12, fala que todos pecaram, o capítulo 6, verso 23, diz assim, o salário do pecado é a morte. Aí você para, pensa e pergunta, pastor, que morte? Porque a Bíblia fala pelo menos de duas mortes. Uma morte a Bíblia chama de primeira morte. E a outra chama de segunda morte ou morte eterna. O que seria a primeira morte? A primeira morte é essa que infelizmente a gente acaba tendo contato com familiares e amigos ou pessoas mais ou menos conhecidas que vêm a óbito. É a primeira morte que infelizmente estamos acostumados com ela. Por quê? Porque um amigo teve uma enfermidade e veio a óbito. O outro sofreu um acidente, veio a óbito. O outro era muito idoso e por problemas aí de falência múltipla dos órgãos, veio a óbito. Então, a primeira morte, ela vem de várias maneiras, entende? De várias formas. Um morre de um jeito, outro morre do outro. Tem gente que fica em coma uma semana, um mês, anos, até que um dia vem a óbito. Agora, a segunda morte, ela virá somente de um jeito. A segunda morte virá só de uma maneira. A Bíblia fala como será a segunda morte. Eu quero chamar a sua atenção para Apocalipse capítulo 21, verso 8, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, esse texto deixa bem claro que a segunda morte será com fogo e enxofre. Enquanto que a primeira vem de várias maneiras. Às vezes a pessoa deita para dormir e não acorda mais. Agora, a segunda morte não. Ela virá com fogo e enxofre, de uma maneira igual para todos que perderem a vida eterna. Quando o livro de Romanos diz, o salário do pecado é a morte, a que morte se refere o apóstolo Paulo? A que morte a Bíblia está se referindo? Claro que a Bíblia está se referindo às duas, mas principalmente à segunda. Porque vejam que a primeira morte não pode ser o salário do pecado. E por que não pode? Vamos imaginar duas pessoas. Uma é um bandido, um ladrão, um malfeitor. E a outra é um pai de família, trabalhador, que cuida da sua família e das suas coisas. Acontece que esse pai de família pega o seu carro para trabalhar. E acontece um acidente terrível, e esse pai de família é atingido fortemente e entra no hospital e permanece ali 3, 4, 5 meses sofrendo, gemendo, até que venha a óbito. Quer dizer, uma morte trágica, terrível. O outro, que é um malfeitor, um bandido, um ladrão, acontece o seguinte, uma noite lá ele foi dormir e morreu. Quer dizer, não sofreu nada. Então a primeira morte não pode ser o salário do pecado, porque uma pessoa que era boa, que era honesta, que era fiel, morreu de uma maneira trágica. E o outro, que era um bandido, morreu de uma morte, vamos dizer, entre aspas, tranquila, não sofreu tanto.
Por isso que o salário do pecado, quando diz é a morte, não é a primeira, e sim a segunda morte. Entende? A segunda morte. A primeira morte é uma consequência do pecado, mas o salário mesmo é a segunda morte. E diante dessa afirmativa bíblica, nós paramos e perguntamos o seguinte: Jesus Cristo veio a primeira vez para fazer o quê? Jesus veio para viver ou para morrer? Para que Jesus veio? Então agora você precisa entender esse contexto. Vamos abrir a Bíblia e analisar algumas coisas importantes. Vejam, por exemplo, o que está escrito em Isaías, capítulo 7, verso 14. Esse texto já foi lido aqui em outros programas, mas vale a pena e é necessário ler outra vez no programa de hoje. Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então havia uma profecia dizendo o seguinte: Jesus um dia virá e vai nascer de uma virgem, e o seu nome será Emanuel. Essa profecia, como você já sabe, foi apresentada 600 anos antes do acontecimento. Agora a gente vai para Miqueias. O livro de Miqueias é um livro que normalmente as pessoas não leem muito. Nós vamos ver Miqueias capítulo 5, verso 2. Miqueias 5, 2 é no caso é um livro, um capítulo, um versículo, que fala alguns detalhes mais sobre o nascimento de Jesus, ou seja, a primeira vinda de Jesus, a vinda do Messias. Esse livro de Miqueias é um livro pequeno, fica perto de Zacarias, fica próximo a Abacuque. Nós vamos então considerar aqui o capítulo 5, verso 2. Diz a Bíblia: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar nesse verso. É um verso riquíssimo, teologicamente muito profundo. Observe uma vez mais. A primeira parte diz, Miqueias, capítulo 5, verso 2. E tu, Belém, Efrata. Você vê, esse texto também foi escrito 600 anos antes de Cristo. E aqui o profeta está dizendo em qual cidade Jesus nasceria. Isaías disse, Jesus vai nascer de uma virgem. Miqueias diz, ele vai nascer em Belém. Não é curioso isso? Em Belém. Veja, Miqueias 5, 2. E tu, Belém, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui tem uma outra revelação, uma outra profecia. Primeiro dizendo qual era a cidade, qual seria o nome da cidade onde Jesus nasceria. E segundo, dizendo a origem de Jesus. Qual é a origem de Jesus? Será que Jesus passou a existir depois que nasceu da Virgem Maria? Quando eu era pequeno, eu imaginava que seria ou que fosse assim. Na verdade, não é. O profeta Miqueias faz uma afirmação muito impactante para muita gente, muito interessante. Miqueias está dizendo assim, que esse Jesus que nasceria em Belém, a origem dele, diz o verso 2 na última parte, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Imagina, qual é a origem de Jesus? A origem de Jesus é desde os dias da eternidade. Essa é uma expressão para dizer assim, Jesus é eterno. Jesus é eterno. Jesus não foi criado por Deus e muito menos não passou a existir depois que nasceu da Virgem Maria. Não, Jesus já existia. Então, finalmente chegou o dia em que Deus colocaria em prática o plano da salvação. E o plano da salvação envolvia exatamente esse tipo de atitude. Jesus deveria deixar o céu e vir a esse mundo para morrer em favor da humanidade. Só que na hora que Jesus chegou a hora dele deixar o céu e vir aqui, deveria ser escolhida a pessoa através da qual ele nasceria. E foi o próprio Jesus que do céu olhou para a terra para escolher uma pessoa. E ele olhou para Maria, uma jovem,
uma adolescente chegando na sua juventude, Jesus escolheu uma menina, uma jovem chamada Maria. Lá do céu, Jesus olhou e disse assim: é aquela lá, eu quero escolher aquela lá. E Jesus escolheu Maria, uma menina virgem, solteira. Jesus a escolheu. E chamou o anjo Gabriel e disse: anjo, Gabriel, está vendo aquela mulher lá? Sim, Jesus, estou vendo. Pois bem, vá até lá e transmita o meu recado para ela. Diga que entre milhares de mulheres em todo o mundo, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Foi aí que o anjo veio para dizer a Maria e, consequentemente, ao seu noivo, ao seu namorado, que Jesus nasceria através de Maria. Aqui tem uma coisa muito curiosa. Jesus escolheu a sua mãe. Jesus foi o único filho que escolheu a mãe. Ele escolheu a pessoa através da qual ele nasceria nesse mundo. E se Jesus escolheu Maria, eu faço uma pergunta para você. Seria Maria a mãe de Jesus ou Jesus o pai de Maria? O que você acha? É uma pergunta curiosa, não é? Bom, segundo a carne, Maria foi usada por Deus, pelo Espírito Santo, para que através do seu corpo Jesus pudesse nascer. Ela ficou grávida, teve o processo de gestação, até que Jesus então viria a este mundo. Mas a verdade é que foi Jesus quem a escolheu, porque Jesus tem sua origem desde os dias da eternidade, como eu li aqui em Miqueias capítulo 5, verso 2. Assim, Maria foi uma serva de Deus, ou seja, um instrumento nas mãos de Deus. Assim como Deus me usa e como Deus usa você, Deus usou Maria. Claro que Deus a usou de uma maneira muito especial. E Maria foi realmente privilegiada, claro. Mas foi dessa maneira que Jesus nasceu nesse mundo e veio a esse mundo. E veio com uma missão. A missão de Jesus era a missão resgate. Como foi isso? O que aconteceu aqui na terra e como aconteceu de fato o resgate? Isso é o que vamos ver no próximo bloco. Faremos um intervalo agora, você liga para alguém, chama mais pessoas para assistir o Arena e em seguida eu volto com você. Até já.